Bom dia de salvação, que Jesus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Hoje é sábado, né? Último dia do ano, do mês de janeiro, né? Do ano que se iniciou, né? Passou tão rápido, mas é assim, né? Deus está abreviando os tempos e nós temos que estar na torre da vigilância, porque Ele nos chama como atalaia nessa terra, né? Temos que vigiar. Eu quero compartilhar aqui a mensagem com os irmãos que está em Jeremias 23, do versículo 1 até o versículo 6. Aqui tem o título que diz assim: Profecia sobre o Messias. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, e vos dispersaste as minhas ovelhas, e afugentaste, e não as visitaste, eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde o tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que apacentem e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir o que trouxe a geração da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúltero e chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má e a sua força é reta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Essa é a palavra que o Senhor nos liberou hoje, e que você leia o capítulo 23 e o 24 para você entender o que o Senhor está falando. Leia o anterior também, né? Porque nós lemos só um pedacinho, e aqui na minha Bíblia ela tem uma meditação, né? Mas assim, que diz o seguinte: a meditação fala especificamente, ilustrando o versículo 6, que diz, né? Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com o qual Deus o chamará. O Senhor é a justiça nossa, né? Eu passei por uma situação, né? Já tem alguns meses, e eu, assim, me calei, me emudeci, né? Mas agi da forma que tinha que ser agido. E fui, assim, culpada de tudo, e eu calada fiquei, né? E uma irmã falou para mim: o justo não se justifica. E eu falei: amém. E essa palavra hoje veio de encontro, né? Trouxe à memória a situação a que eu vivenciei, né?
A nossa justiça. Aqui a nossa meditação tem um subtítulo que diz assim: a nossa justiça. E aí o versículo aqui, ela fala: o Senhor é justiça nossa, né? Nossa justiça, justiça nossa é a mesma coisa, né? Para explicar à sua igreja o que significa justificação pela fé, um pastor chamou à frente um garotinho e disse: olhe, como o Luizinho está bonito hoje. Vocês não acham? Perguntou. Olhe que roupinha bonita ele está usando. A roupinha do Luizinho representa a justiça própria do ser humano. Embora ela possa parecer bonita, ela é inadequada para que ele entre com ela no céu. Pois aos olhos santos de Deus, ela não passa de trapos imundos, pois representa a justiça de um pecador. Então, tirando o seu paletó, ele continuou: imagine que o meu paletó seja a justiça de Cristo. Dizendo isto, ele cobriu o Luizinho com ele. Quem olhasse para o Luizinho não podia ver outra coisa senão o paletó do pastor. Então ele concluiu: quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, Jesus o cobre com o manto da sua justiça, fazendo com que a justiça do pecador fique totalmente coberta, ainda que a justiça do pecador pareça impecável, como a roupa do Luizinho. Ela não é suficiente para que ele tenha acesso ao céu. Coberto pela justiça de Cristo, Deus não vê mais a nossa justiça, e sim a justiça do nosso Senhor. E dessa maneira somos aceitos no céu. Justiça que todo pecador precisa para ser salvo, por mais que nós esforcemos para sermos bons, para praticarmos o que é correto, para fazer o bem e resistir ao pecado diante do sacralidade da lei divina, somos declarados perdidos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Está em Romanos 3:23. Jamais alguém neste mundo chegou ao ponto de ser incapaz de cometer pecado. Portanto, não temos nenhuma garantia em nós mesmos, diante da lei de Deus, para sermos considerados justos. A única esperança para nós é Cristo e a sua justiça por ele, vivida uma vida sem pecado e ter morrido na cruz. Qualificou-se para ser o nosso substituto diante do juízo de Deus. Só ele é justo. Quando um pecador o aceita como seu Salvador, como seu substituto, os pecados por eles cometidos recaem sobre Jesus e a sua justiça para o pecador, que é então considerado por Deus como se nunca tivesse pecado. Você já o aceitou como seu substituto? Todos nós, né? Muitos somos simpatizantes da palavra de Deus, gostamos de ir à igreja, gostamos de ouvir a palavra, gostamos de ouvir o louvor, gostamos do ambiente, gostamos das pessoas, mas muitos dizem, né? Ainda não estou preparado, eu ainda fumo, eu bebo, eu sou rebelde, eu não consigo me doutrinar, eu não consigo parar de fazer isso, eu não consigo parar de fazer aquilo tal. Mas desde o momento que nós aceitamos Jesus, Jesus nos abraça do jeito que nós estamos, sujinhos mesmo. Porque a justiça do mundo, a justiça do homem, é trapo de imundície, diz o Senhor. Mas a justiça de Deus é celestial. E cada dia quando nós aceitamos a Cristo, confessamos Ele como nosso Salvador, Ele vai nos limpando
a cada dia. Não é assim, de repente. Quando você tem uma mudança bruscamente, que você fica crente demais, você fica certinho demais, aí você já começa a ser o acusador. Porque você começa a olhar para o tropeço do teu irmão. Porque no mundo teremos aflições. Todos nós somos seres humanos, nós estamos propensos a cair. Mas Jesus não nos joga fora, Ele não nos dispensa porque nós caímos. Ele nos estende a mão para que nós levantemos. Mas o irmão que houve a transformação assim, no piscar de olho, ficou quentíssimo, né? Assim, ficou biblicista, né? Conhece toda a palavra de Gênesis a Apocalipse, né? Traz na memória, ali gravado todos os versículos. Ele está como um juiz, está como um advogado de acusação para acusar. Ele entra no templo, ele não entra com o coração aquebrantado para orar e pedir, Senhor, que perdoe, que Deus vá de encontro àquele que está vivendo situações tal, que Deus possa limpar, que Deus possa estender a mão, que Deus possa perdoar, que Deus possa levantar, não. Ele já entra, né, com olhos de acusador, né? Porque na Bíblia diz que os nossos inimigos é o da própria casa. E muitos têm a igreja como a sua casa, como a casa de Deus, né? Dentro da sua própria casa. Às vezes é só você que é crente, só você que é evangélico, né? Porque crentes somos todos nós, porque nós cremos em alguma coisa, então nós somos crentes. Agora, nós que somos praticantes da fé, né? Todo mundo diz, eu não tenho fé, eu não acredito. Até ele viver um milagre, até ele viver uma transformação, até ele ver um milagre na sua vida. Mas que nós possamos, né, continuar, né, orando ao Senhor, para que o Senhor venha, né, ajudar, né, o nosso próximo, que nós, do mesmo jeito que nós queremos a bênção, nós queremos uma porta de emprego, nosso irmão que está sem trabalho, está disponível para o mercado de trabalho, ele também merece a mesma oportunidade. Aquele que está enfermo também precisa da cura do Senhor, porque muitas vezes a nossa doença é espiritual. Tem a doença espiritual que se mistura com a doença física, né? Então nós temos que orar por aqueles que estão enfermos. Se está doente, diz aqui a palavra, nós temos que chamar os presbíteros, né, para ungir, né, assim, se a pessoa assim o aceitar, né? Porque às vezes a pessoa está num estado psicológico, né, psicótico, enfermo, que a pessoa não aceita, não que a pessoa não aceite, ela não acredita mais em nada, ela está desacreditada de Deus, desacreditada do mundo, das pessoas, ela está vivendo por viver. Mas que nesta manhã nós possamos, né, que é dia de sábado, aonde tem muitos lugares, né, muito templo que está tendo assim uma reunião de oração. Eu me consagrei já, me consagro todo dia, faço o meu devocional na minha casa, porque eu sou o templo do Senhor. Mas tem um templo também que eu frequento para que nós possamos estar unidos na mesma fé e no mesmo propósito, né? Mas a minha consagração pela manhã é dentro da minha casa, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Deus habita dentro de mim. Então o véu foi cortado. Nós temos direto acesso ao Pai. Se você não pode ir ao templo por algum motivo, por alguma situação, né, que eu não desconheço, só você sabe, ore ao Senhor, tire uns 10 minutinhos, 15 minutinhos,
para falar com o Senhor, para se encher de a tua botija. Porque aquelas 10 virgens, né? 5 tinha azeite e tinha reserva. E as que não era prudente, elas só tinham um pouquinho de azeite. E nós precisamos ter reserva, porque nós não sabemos quando o dia mau vai chegar. Nós não sabemos se nós vamos chegar até a noite, né? Nós não sabemos, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. É Ele que é o Criador dos céus e da terra. Ele que nos criou. Então, nós não sabemos. Então, nós precisamos estar preparadas com as nossas botijas, com as nossas lamparinas. Amém, meus irmãos? Essa palavra que eu tenho para compartilhar com os amados. Eu gosto muito de louvar, mas eu estou com um problema no ouvido, está atingindo a minha laringe, a minha voz está meia rouca, né? Eu não tenho adorado ao Senhor, mas eu gosto muito de adorar, né? Tem até uns mix no YouTube, né? De adoração. Mas no momento assim, a minha voz está afanhosa, eu tenho que procurar. Eu tenho orado ao Senhor, né? Pelo meu ouvido, pela minha laringe, né? Mas vou buscar os médicos também, né? Porque Ele deixou os médicos na terra para cuidar. Deu sabedoria a eles, né? Deu a ele a conhecer o corpo humano para que nós sejamos cuidados e tratados. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa palavra no dia de hoje. Que os irmãos possam dar um like, né? Possa compartilhar com alguém que precise, porque a gente nunca sabe, né? Quando as pessoas precisam ouvir uma palavra de Deus. Às vezes nós estamos sorrindo, estamos aparentemente alegres, mas a nossa alma está abatida. E nós precisamos ouvir uma palavra de ânimo, precisamos ouvir um louvor, para que seja reativado, né, aquilo que está parado, né, para ser oxigenado e fortalecido pelo Senhor. Porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o grande eu sou. Ele é o Deus que nos criou os céus e a terra, né? Por isso estamos aqui. Amém? Jesus abençoe o teu sábado, o teu fim de semana, a tua família, tudo que você colocar a mão seja abençoado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?